Chegou a hora de falar de saúde. Vamos falar sobre nutrição e falar hoje especialmente sobre os rótulos dos alimentos. A nutricionista em sua casa com Isabela Oliveira. Já está com a gente aqui a nutricionista Isabela Oliveira, aqui de Cicero Dantas. Isabela, tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu estava lendo aqui, né, isso aconteceu em 9 de outubro, no domingo, dia 9 de outubro. A embalagem da maioria dos alimentos já estão de cara nova. Mudanças na tabela nutricional e a parte frontal ganharam um selo quando o produto tiver alto índice de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio. Isso é muito importante, por isso a gente vai debater um pouco sobre essa questão dos rótulos, porque, Isabela, muita gente apenas vai lá, estou precisando aqui de açúcar, né? Estou precisando aqui de tal alimento, pega na prateleira, joga no carrinho e vai embora, não olha nem a validade. Por que é importante essa determinação aí, dessas mudanças na tabela nutricional? Então, os alimentos, principalmente industrializados, eles vêm com o rótulo ali, e a indústria costuma, às vezes, esconder um pouco o que tem no alimento, mas é obrigatório conter todos os ingredientes para que a pessoa saiba o que está comendo. Desde aquela pessoa que quer cuidar da saúde até a pessoa que já tem uma patologia, por exemplo, uma pessoa diabética, hipertensa. Então, antes a gente tinha só na tabela nutricional quantidade de sódio, de açúcar, e agora vai vir mais especificado com a lupinha na frente da embalagem, na parte superior, já afirmando se tem uma quantidade alta de açúcar, de sódio, de gordura saturada, daquilo que faz mal à saúde. Certo. Essa linguagem dos rótulos não seria um pouco difícil, porque tem muitos nomes ali que a gente não sabe nem do que se trata. Então, como ajudar, por exemplo, o ouvinte que está lá em casa a entender aquele rótulo e a consumir realmente o que ele pode, o necessário? Veja, a lista de ingredientes ela está em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente sempre é o que tem em maior quantidade. A indústria ela tenta sempre nos esconder o que está acontecendo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai comprar um pão e quer o integral. Na frente está escrito que é integral e quando a gente vai olhar a lista de ingredientes, o primeiro é farinha branca, farinha de trigo com ácido fólico e ferro. Sempre está procurando se é a farinha de trigo integral o primeiro ingrediente para confirmar se é mesmo integral. Às vezes eles colocam que é sem açúcar, tem uma redução de açúcares e lá atrás, ao invés de escrever na lista de ingredientes açúcar, coloca xarope de glicose, que é a mesma coisa. Então a gente acaba passando, sendo enganado, na verdade. A gente tem que estudar um pouquinho para poder identificar o que eles estão falando, se é verdade ou se é uma tentativa de nos enganar. Muito bem, a informação é aliada contra a obesidade. No caso, você tem que pesquisar os alimentos, tá? Então, influi bastante. Digamos, tem sido muito difícil para o povo brasileiro, principalmente, que não tem assim, uma educação alimentar exemplo. O povo brasileiro a cada dia mais tem tentado melhorar a alimentação, percebo eu. Mas, por exemplo, nessas questões dos rótulos, muito pouco olhado e analisado. Muitas pessoas nem sabem como funciona, nunca nem olharam a tabela nutricional até a validade mesmo. Exato. Às vezes vai lá, vê na prateleira aquele mais barato, leva lá. Exatamente, vai no mais barato ou então só pela embalagem, a mais bonita, que está chamando mais atenção, acha que já é o mais saudável, o mais gostoso, mas a gente tem que sempre estar analisando o que está escrito ali no rótulo. Por isso que essas mudanças agora foram muito bem-vindas, porque ficou muito mais explícito, né? A gente fica mais fácil de identificar, porque a tabela nutricional vai ser sempre com fundo branco e escrito com preto, vai vir sempre essa lupinha quando tiver excesso do que faz mal, logo na parte superior da embalagem, bem nítido assim, então vai ficar bem mais fácil da gente compreender. Exatamente, até porque a tabela está lá, mas é bem minúscula, né? A gente tenta olhar, tal, ler ali, mas é com a maior dificuldade. Imagina as pessoas que têm essa dificuldade em ler esses rótulos, né? E, Isabela, quais são as informações que um rótulo deve ter? Tem que ter todos os ingredientes ali
Ou não pode? Sim, são todos os ingredientes sempre em ordem decrescente. Então, o que tiver em maior quantidade é o primeiro e assim sucessivamente. Na tabela nutricional tem que vir todas as quantidades de sódio, de açúcar, carboidrato, proteína, lipídio. E agora tem uma mudança também que tem assim, os açúcares próprios dos alimentos ali adicionados e os açúcares que foram adicionados. Então, isso é interessante para a gente poder diferenciar. Por exemplo, a gente compra uma fruta desidratada e acha que é só o açúcar da fruta, mas às vezes eles adicionaram mais açúcar para ficar mais doce. A questão da gordura trans. O que ela é e por que pelo menos a maioria dos alimentos que eu já olhei nunca tem ela? Será que nunca tem ela mesmo ou é só questão de rótulo? Na verdade, isso é geralmente um meio que a indústria utiliza para dizer que não tem, porque eles colocam na tabela nutricional uma quantidade por porção, na tabela nutricional sempre vem a quantidade por porção, e aí na quantidade que eles colocam, vamos supor que tem 1 grama de gordura trans, aí pode colocar que é 0, entendeu? É meio que uma mascarando ali, sabe? A gordura trans é uma gordura que o nosso corpo não consegue digerir. Então, quando a gente consome, ela fica lá. E isso acaba prejudicando porque em excesso entope a artéria, a veia. E aí que vem colesterol, triglicerídeos alterados, consequentemente AVC, infarto, etc. Então, todo industrializado tem essa gordura? Não todos. Certo. Tony? Muito bem. Então, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Então, segue aí, Romário. Enquanto você dá uma pesquisada, a data de fabricação, Isabela, é obrigatória? Sim, a data de fabricação no Brasil é obrigatória, tanto a de fabricação quanto a de validade. Vamos para a próxima aqui, deixa eu dar uma conferida na internet. Como é calculado o prazo de validade dos produtos? Isso depende muito do que vai no produto. Geralmente, quanto mais natural, menor o prazo de validade. Quanto mais conservantes, maior. E uma pergunta que surge, a gente falou sobre a data de fabricação, que você disse que deve estar lá, né, no rótulo. A data de validade nem se fala, né? Tem que estar obrigatoriamente também. Sim, com certeza. Isabela, Tony? Pronto, agora, as informações sobre glúten e leite derivados também devem ser expressas? Sim, agora com certeza isso é imprescindível, porque a cada dia surgem mais pessoas alérgicas ao trigo, ao glúten, celíacos, pessoas que têm problema com o leite ou com a lactose. Então, é imprescindível que essa informação esteja no rótulo, porque a pessoa pode comer e vir a ter uma crise, assim. Tem pessoas que vão a óbito porque comeram um alimento alérgico, entendeu? Então, é imprescindível que esteja no rótulo para que a pessoa possa identificar se pode ou não comer aquele alimento. Certo, essa questão dos corantes artificiais, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem popular, o Sazon. O Sazon meu arroz, Sazon meu feijão, tem Sazon para tudo no mundo. Essa questão do Sazon, muita gente fala que é só sal, né? É sal e um tipo de corante. Realmente é muito nocivo? Como substituir? Sim, é muito nocivo porque a maioria tem bastante sódio. Vem o corante também e vem... Na verdade, é um composto assim, tudo moído. Aí, às vezes, vem coisas que não são comíveis, na verdade. Por exemplo, perna de barata. No Sazon? Sim, no Sazon, quinó, todos esses mais famosos. E fora a questão do sódio, que assim, é muito sódio para um temperinho. Então, investir em temperos mais naturais, tanto os frescos, né, pimentão, coentro, cebola, etc. E também tem temperos que são fabricados, mas que são menos prejudiciais. Por exemplo, o chimichurri, do Guedes, páprica, o próprio cominho, são bastante naturais e são menos prejudiciais à saúde. Ô, Isabela, e por que essa perna de barata? É porque a Anvisa permite que tenha uma porcentagem desses, por exemplo, pelo de roedor, perninha de insetos, etc., nos alimentos. Então, vamos supor assim, por exemplo, a farinha de trigo. Pode, vamos supor, 10% que seja desses fragmentos. Aí a empresa vai, moe em 100 gramas, vamos supor. Aí a empresa moe mais vezes e você fica difícil de encontrar. Então, às vezes, vem mais do que é permitido e a Anvisa não consegue identificar. Faz mal? Sim, com certeza. Tô em choque. Especialmente, vamos supor que a pessoa tenha alergia a picadas de inseto ou algo do tipo e aí acaba ingerindo
e causa, por exemplo, rinite, sinusite, e às vezes tem relação com isso e a pessoa não sabe identificar. Por isso vem também, às vezes, o problema do glúten, que virou um vilão, mas na verdade pode ser que o vilão não seja ele, seja esses fragmentos que estão principalmente na farinha de trigo. Vamos acionar o nosso colega lá em Jeremoabo, na rádio Vaza Barris. Romário Evangelista, perguntas para Isabela Oliveira? Tá certo, eu gostaria de saber sobre como é que fica a questão dos transgênicos nesta nova rotulagem. Como é que entra? Que teve uma pequena polêmica que aquele Tzinho lá dos transgênicos não iria entrar. Como foi que ficou? E a outra pergunta é sobre a questão do óleo de girassol. Os alimentos que não são transgênicos são identificados sim com o selozinho na frente da embalagem, mas os que são, na verdade, não são identificados, só os que não são que vem o selo. E o óleo de girassol, na questão seria se faz bem, se faz mal. Se for isso a pergunta, faz mal sim, é um óleo prejudicial à saúde. O óleo de girassol faz mal à saúde? Sim, para fritar o ideal mesmo seria o azeite extra virgem, ou então o óleo de coco. De preferência sempre o azeite. Certo. Vixe, esqueci o que eu ia perguntar. A questão dos veganos. Existem muitas pessoas que estão assumindo esse comportamento que é de não consumir carne, né? E tem vários alimentos que são vendidos no mercado dizendo que são veganos e depois muitos veganos reclamam que descobrem que tinha carne sim ali. Como é que fica essa questão, né? Isso, na verdade, tem que estar vindo no rótulo, na lista de ingredientes e informando também se é vegano ou vegetariano, que já é diferente. Mas essa questão de, às vezes, conter e não ser informado é um crime, na verdade. A gente não pode mascarar o que está escrito, na verdade, o que está dentro do que é comprado. Não se pode mascarar. Em relação à adequação de rotulagem de suplementos? Suplementos é muito de cada um. Por exemplo, o ômega 3, existem alguns selos que são importantes, por exemplo, o IFOS, que é livre de metais pesados, Amigos do Mar, que não prejudica os animais marinhos. Então, assim, é muito de cada um tem seu selo. A proteína, se é pura, é muito individual, depende do suplemento. Eu estava olhando hoje cedo sobre essa questão da carne moída, né? As novas regras de produção e venda entram em vigor. Já entraram em vigor, normas só são válidas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos do produto às lojas. Açougues e supermercados estão fora da normativa. Isabela, já deu uma olhada nessa nova normativa? Ainda não? Ainda não. Então, Saiu hoje? Essa informação saiu no dia 1º, né, na segunda-feira, sobre a carne moída, que agora vai ter novas regras. Lembrando que não vale... as normas só são válidas para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos do produto às lojas. Acredito que seja por causa de mascarar mesmo o que está contendo. Então a carne vem moída e às vezes coloca que é uma carne de melhor qualidade, mistura com a de pior e a gente não consegue identificar. Muito se fala sobre a carne moída. Isabela, o que é que vem na carne moída? Depende do local que você compra. Sempre tentar de uma marca confiável, de um frigorífico confiável, que vai ser só carne mesmo, só carne moída. Se atentar também às questões de higiene do local que vai moer, porque carne é um alimento muito contaminante, tem muitas bactérias que podem causar patologias, então tá sempre ali de olho se o ambiente é limpinho, higienizado, até a máquina de moer mesmo. Volta e meia a gente ouve falar sobre as salsichas, né? Que diz que é uma mistura de coisa ali. É verdade? Sim, aí já é outro patamar, é uma carne processada. Na verdade, se retira toda a carne que vende e o restante moe e faz a salsicha. Salsicha, calabresa. Então assim, vai olho, vai pé, vai unha. Gente, olha... Quem está em casa prestes a almoçar está meio assustado, né? Chocada. Estou chocada. Sobre proteínas, por exemplo. A gente sabe que carnes, ovos, leites e derivados leguminosos, eles também feijões, soja e ervilha, por exemplo, faz parte desses componentes. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. As proteínas, elas são imprescindíveis na nossa alimentação, porque elas fazem com que a gente tenha
A força muscular. Então, assim, os músculos, eles são feitos basicamente de proteína. Idoso, principalmente, por perder dente, né? Já tá mais difícil a mastigação. Às vezes não come tanto. E isso é muito importante porque, às vezes, acontece a sarcopenia. O que é isso? É uma doença onde se perde a massa muscular. E isso é muito prejudicial, principalmente para o idoso, porque deixa mais suscetível a se machucar. Caso caia, fica mais fácil de se quebrar o osso, porque o músculo está ali por cima, protegendo esse osso. Então, assim, a proteína é muito importante porque participa de diversos processos do corpo. Então, comer bastante carne, frango, peixe, ovos, leite. Tá certo. O assunto de hoje foi os rótulos dos alimentos, a tabela nutricional. E recebemos aqui a nossa convidada de hoje, a nutricionista Isabela Oliveira, para falar sobre esse assunto. Isabela, um abraço para você e até a próxima. Obrigada a todos que ouviram. Qualquer dúvida, entra no meu Instagram, Nutri Isabela Oliveira. Abraço. 10 horas em